estiver presente, certamente nós temos que trabalhá-la. E este trabalho se dá à medida que pedirmos, solicitarmos e que resolvermos todos esses problemas que muitas vezes não são problemas, são apenas oportunidades de aprendizado. E quando assim enxergamos, fica mais fácil entendermos que, Senhor, se temos que progredir, o progresso não se dá quando estamos deitados em uma rede, tranquilos. Se dá à medida que resolvermos os nossos problemas, à medida que entendermos que doença e tudo aquilo que nos ocorre nada mais são do que oportunidades. Não as queremos, mas certamente, Senhor, com a sua presença, com a presença dos amigos espirituais e daquelas pessoas que nos amam, que estão ao nosso lado, nós venceremos sempre. Cada batalha, todos os dias nós as temos, mas certamente, Senhor, com Tu à nossa frente, nos iluminando o nosso caminho, estaremos seguindo adiante e teremos, ao final da nossa existência, aquela vida que podemos dizer: tivemos uma vida em abundância, abundância de aprendizado e abundância da Sua presença entre nós. Por isso te pedimos sempre, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então nós convidamos o Marco para nos falar. Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente estar aqui, como o Carlos já disse, reunidos, né? Vamos pedir para Jesus que Ele abençoe a nossa reunião, que nos abençoe para que a gente consiga refletir com proveito sobre aquilo que nós nos propomos a conversar um pouquinho hoje à noite. E nós trouxemos para a nossa reflexão o tema Casa Espírita, Benefícios e Oportunidades, que é um tema que eu acredito que é simples. Os amigos vão ver que não tem nenhuma novidade, tem algumas coisas que vão aparecer até um pouco óbvias, mas que são importantes. E muitas vezes, na correria da vida, né, a gente vai nos acostumando, a gente vai normalizando algumas coisas e a gente para de perceber a importância que elas têm, porque elas começam a parecer corriqueiras. Quando a gente para de perceber a importância, pode vir a acontecer da gente deixar de lado. E a grande questão é que a casa espírita, a doutrina espírita, nos dá tanta coisa boa que, se a gente deixar de lado, vai ser bastante prejudicial para a gente. É um pouco esse o sentido da nossa reflexão de hoje. Para a gente introduzir, vamos pegar na melhor das fontes, que é o Evangelho, que é uma fala de Jesus que se encontra em Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Muitas vezes a gente já ouviu isso, né? E é uma frase muito boa da gente ouvir. Não sei se os amigos já pensaram, Jesus disse assim, ó, vinde a mim. Quando ele pronunciou essas palavras, aqueles que ouviram ao vivo isso, podiam ir até ele. Nós, nesse momento, por enquanto, a gente não consegue ir diretamente a Jesus, a nos entrevistarmos com ele. E Jesus sabe disso, mas nem por isso ele tornou sem efeito isso que ele disse. O que foi dito, vinde a mim, há 2000 anos, continua tão válido quanto no dia em que isso foi pronunciado.
E como que Jesus faz para se disponibilizar? Qual que é o caminho para a gente chegar até Jesus e atender a esse convite? Jesus coloca no mundo alguns prepostos, algumas pessoas que atuam em seu nome, e coloca no mundo aquilo que a gente poderia chamar de postos avançados. E a gente, então, não seria demais dizer que o Centro Espírita é um posto avançado de Jesus. Então, quando a gente vem ao centro, a gente está, de uma certa maneira, atendendo a esse convite, aceitando esse convite de Jesus. Tem uma história que é atribuída ao Chico Xavier. Não dá para a gente saber exatamente se aconteceu mesmo, né? Porque é coisa que eu soube assim, meio que por tradição oral, não sei se está um livro, mas ainda que não seja com o Chico, vale o conteúdo dela. Então conta-se que uma vez o Chico foi até uma cidade do interior de Minas para fazer uma palestra no Centro Espírita. Não era muito o hábito do Chico, né? Mas eventualmente ele ia fazer uma palestra de divulgação, e nesse dia aconteceu de aquela casa espírita, né, por saber que receberia o Chico Xavier, ficou lotada, né? Ficou gente do lado de fora assistindo pela janela. E o Chico, quando viu aquilo, quando começou a sua fala, ele começou dizendo assim: olha, eu sei porque tantas pessoas, porque todos nós estamos aqui. É porque nós estamos sentindo uma saudade imensa de Jesus. Que legal, né? Isso também é humildade, porque ele tirou de si, né, o mérito de toda aquela busca pelo centro e transferiu para Jesus. E talvez conosco aconteça a mesma coisa. Quando nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, começamos a sentir uma saudade de Jesus, a gente vai procurar os postos que Jesus colocou na terra. O Centro Espírita é o único posto avançado que Jesus colocou na terra? Não, absolutamente não é. Existem outras confissões religiosas, existem organizações até não religiosas que nós podemos reconhecer facilmente que trabalham em nome de Jesus. Mas tem uma frase que foi dita pelo escritor russo Leon Tolstói, que ela nos ensina um negócio interessante. Ele fala assim: se queres cantar o mundo, canta a tua aldeia. Então, nós vamos aqui hoje cantar a nossa aldeia, porque o posto de Jesus que nos é mais próximo é o Centro Espírita, o que não quer dizer que não existam outros, mas vamos cantar a nossa aldeia, não é? Dito isso, a gente vai dividir a nossa reflexão em duas partes. Como a gente vai falar de benefícios e oportunidades, primeiro a gente fala dos benefícios, ao final a gente vai falar das oportunidades. E precisa ser dito que é um tema bastante amplo que a gente não vai conseguir esgotar aqui hoje. Então a gente tem que fazer um recorte, tem que escolher, né? Porque são tantos os benefícios e tantas as oportunidades que nós temos nessa casa de Jesus, que a gente poderia ficar até a madrugada aqui dizendo. Então nós temos que selecionar algumas. Eu selecionei 10, que quer dizer que até às 10 horas da noite a gente sai daqui. Prometo que não, vamos falar bem rapidinho. Queria contar só uma historinha que também faz a gente entender o espírito do que nós vamos conversar hoje. Também eu não sei dizer se aconteceu de verdade, mas novamente vale pelo conteúdo. É uma história que se conta a respeito de Gandhi, Mahatma, a grande alma, né? O libertador da Índia. Conta-se, a gente mais ou menos conhece a biografia do Gandhi, né?
E a gente sabe que a grande luta da vida dele foi para libertar a Índia do jugo inglês. A Índia era uma colônia da Inglaterra, que era uma potência imperial, né? E era uma colônia onde o povo se via bastante oprimido, né? Para poder atender aos interesses imperiais, etc., né? E Gandhi dedicou a sua vida a mudar essa questão. Ele usava uma forma de luta que ficou conhecida como resistência pacífica, né? Mas por ser pacífica, não era menos resistente. Então ele encontrava muitos conflitos, movimentos que ele realizava fazia com que ele tivesse sido preso várias vezes, foi para a cadeia várias vezes, apanhou muito na vida, né? Muitas vezes ele tem uma historinha que foi assim, a Índia, né? Vamos lembrar, se a gente lembrar do mapa, você vai ver que a Índia é quase uma ilha, então ela tem água por quase todos os lados, tem o mar, e do mar a gente extrai o sal. Só que por decreto britânico, os hindus não podiam extrair sal do mar, porque tinha que comprar o sal da Inglaterra. Aí o que o Gandhi fez? Na sua lógica da resistência pacífica, ele propôs uma desobediência civil. Ele falou: eu vou até a beira da praia e vou extrair do mar o próprio sal para o meu consumo. E algumas pessoas se reuniram a ele nessa tarefa, para ele mostrar que era absurdo aquilo, num país que tinha tantas praias, uma costa tão grande, você não poder extrair o sal. E ele foi lá, decantou a água, fez o sal, até que chegou a polícia, né? E eles apanharam e foram presos. Essa é uma das coisas que aconteceu na vida do Gandhi, a tal ponto que alguns dos seus seguidores acharam que ele estava precisando de uma pausa, né? Chegaram para ele e disseram: mestre, nós estamos assistindo a sua luta, nós temos visto o quanto é importante tudo que o senhor está fazendo, mas o senhor está ficando bastante desgastado, né? O senhor tem sido preso muitas vezes, o senhor tem sido agredido, então nós queremos lhe propor, não que abandone a luta, mas que o senhor faça uma pausa. Nós temos aqui perto uma caverna que ela é bastante adequada para a gente fazer um retiro espiritual. Já preparamos tudo, o senhor vai ter tudo o que o senhor precisa. Nós queremos convidá-lo a passar alguns dias, algumas semanas nessa caverna, a fim de que o senhor se reabasteça de energias, que o senhor pacifique o coração, para depois continuar na luta. E a resposta do Gandhi para essa proposta, que é até bastante razoável, né? Foi a seguinte: agradeço, mas eu já tenho essa caverna dentro de mim. Olha que coisa para a gente invejar, não é? O que ele disse foi que bastava para ele se interiorizar, ele fazer um movimento para dentro de si mesmo, fazer uma reflexão, que ali, dentro do seu próprio âmago, ele encontraria as energias que ele necessitava para continuar na luta, e ele encontraria a paz que ele precisaria para não se desesperar. Então isso é possível. Agora, uma reflexão que eu proporia para os amigos que estão aqui, os que estão em casa: será que a gente consegue fazer o mesmo que o Gandhi? A gente consegue voltar para dentro de nós e achar em nós mesmos toda a força que nós consigamos, que nós precisamos para prosseguir na luta? É uma reflexão individual. Eu posso dizer por mim que não, né? Então, se a gente não consegue, a gente precisa de um apoio externo. Lá para eles era uma caverna, segundo as tradições hindus. Para nós pode muito bem ser o centro espírita. Então o centro espírita, a nossa aldeia, é um lugar que nós temos para nos refazermos. E nós
precisamos dele até o momento em que a gente seja mais ou menos como Gandhi, que a gente seja como Chico, não é? Isso pode estar mais perto para uns, um pouco mais longe para outros, mas de uma maneira geral ainda não é a nossa realidade. Então o Centro Espírita ele faz esse papel. E para cumprir esse papel de nos ajudar, ele usa algumas ferramentas. E são essas ferramentas que nós consideramos como benefícios que o Centro nos oferta generosamente. Eu até trouxe aqui uma imagem de ferramentas, porque são muitas, realmente são várias. E nós vamos falar de cada uma delas como lembrança. É coisa que cada um de nós já sabe. Então nós só vamos lembrar e vamos enfatizar a importância de cada uma delas. Primeira ferramenta e primeiro benefício que o Centro nos oferece: o acolhimento em um ambiente saudável e protegido. A gente sabe, pela literatura espírita, por relatos da espiritualidade, que uma reunião como esta, por exemplo, ela começou a ser preparada bem antes. A espiritualidade tem para conosco um tal carinho e um tal cuidado que eles realizam, antes que nós cheguemos, um preparo espiritual, como se fosse uma asepsia que se faz, digamos, num hospital, que é um ambiente que não pode ter contaminação. Por isso que quando nós chegamos no centro, parece que nós sentimos o ar até um pouquinho mais leve, não é? Isso não é à toa, isso é fruto do trabalho dos nossos benfeitores. E muitas vezes fica nítido para a gente, dependendo do ambiente que a gente vem, dependendo das lutas que nós estamos enfrentando, a gente sente um abraço. Muitas vezes a gente recebe o abraço dos amigos que nós encontramos no centro, mas eu me refiro a um abraço do próprio centro. Parece que a Casa Espírita nos abraça em acolhimento. E eu costumo pensar comigo, isso não está escrito em nenhum lugar, e eu nunca fiz essa experiência também, mas eu costumo dizer que imaginemos, por hipótese, que a gente venha até o centro, a gente chega aqui 7h30 da noite, sentamos todos nos nossos lugares, ficamos quietinhos, introspectivos, e não acontece mais nada. Não acontece a palestra, não acontece o passe, nem a oração, mas eu apostaria com os amigos que, se a gente ficar 1 hora aqui dentro do centro, quando a gente sair, a gente vai estar melhor do que quando a gente chegou. Simplesmente pela troca que a gente faz com o ambiente. Às vezes a gente vem de um ambiente agitado, né? De um ambiente de aflição, de um ambiente de problemas, que são naturais na nossa vida, né? E a gente deixa isso como aquela questão dos vasos comunicantes, né? Que eles ficam sempre, eles trocam a água até ficar tudo no mesmo nível, e a gente teria esse benefício pelo simples fato de estarmos num ambiente assim saudável. Mas não para aí. Uma segunda ferramenta que o Centro Espírita usa para nos beneficiar é a reflexão edificante. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Vale pelo tema, vale pelo que a gente está dizendo, e que na verdade, como o Carlos disse, é meio que um aperitivo, né? Essa reflexão que nós fazemos é um aperitivo. Existem estudos que são mais aprofundados, né? E que nos trazem mais conhecimento, que nos trazem mais informações, esclarecimentos, mas tem uma questão que, para além do que a gente aprende, existe alguns relatos em André Luiz, especialmente, que muitas vezes nós ficamos na nossa mente com algumas ideias que não saem, né? Não sei se os amigos já tiveram essa oportunidade. Geralmente, quando a gente tem alguma dificuldade um pouco maior, aquilo fica na nossa cabeça, fica martelando, e a gente não consegue
achar saída. E a espiritualidade, principalmente através do André Luiz, nos informa que muitas vezes os benfeitores estão presentes, têm conselhos a nos dar, têm saídas a nos apontar, só que não conseguem acesso à nossa intimidade, porque a gente colocou a mente num círculo vicioso. Então, quando a gente chega no centro e a gente começa a pensar em alguns temas que são sempre bons, a gente quebra esse ciclo vicioso. É, muitas vezes, o que o nosso anjo da guarda, o que os nossos benfeitores estavam esperando para poder nos ajudar, para poder nos apontar caminhos. Então, esse é um outro benefício que a Casa Espírita nos traz. Tirar a gente daquela ideia fixa, daquela monoideia, e abrir campo para que a gente enxergue outros horizontes. Terceira ferramenta, terceiro benefício, a oração. O mesmo Gandhi que nós falamos agora, ele nos diz que a oração é a respiração da alma. Quando nós oramos, nós como que enchemos os pulmões da nossa alma com um ar fresco e com um ar puro. Por isso que não se diz tão importante a questão da oração com as palavras, mas o que é mais importante, apesar das palavras serem necessárias, é o sentimento que se coloca nela. E eu até trouxe para ler para os amigos um trecho do livro Nosso Lar, em que o André Luiz, quando ainda no comecinho do livro, quando ele ainda estava internado no hospital do Nosso Lar, ele diz que teve a oportunidade de participar pela primeira vez de uma oração coletiva que se realiza no Nosso Lar todos os dias às 18 horas. Toda a colônia para, né? O governador, cercado pelos ministros de Nosso Lar, fazem a oração e toda a colônia acompanha por telões. E o André Luiz se levantou do leito onde ele estava, né? Pediu para o enfermeiro ajudar e ele participou da oração. Aí ele fala assim, eu vou pedir licença para ler. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto, o enfermeiro. Entretanto, eu não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em Nosso Lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração sentia surgir novamente as doces esperanças da alegria. Ou seja, uma oração fez tudo isso por ele. E se fez por ele, faz por nós também. Uma outra frase que o Gandhi deixou é assim: a oração deve ser a chave da manhã e a tranca da noite. Ou seja, a gente deveria começar o dia com a oração e deveria terminar o nosso dia com a oração também. Porque a gente precisa pôr a nossa alma para respirar antes de começar a tarefa e no fim da tarefa. Eu não sei os amigos, de manhã e à noite, que são os momentos que a gente fecha e abre o dia, eu particularmente tenho muito sono. Então o sono é um dificultador da oração, né? Por causa disso, muitas vezes a gente faz, vocês já ouviram aquela oração assim, ó, Pai Nosso, já estou no céu. Ou seja, a gente começa o Pai Nosso, no comecinho dele a gente já dormiu, já está no céu. Então esse é um exercício diário que a gente tem que fazer. E quando a gente tem alguma dificuldade,
no centro a gente vai fazer oração. Pelo menos 2, numa reunião como essa, e é uma oração coletiva, que nós vimos aqui no relato do André Luiz, o quanto que ela traz de benefício. Tinha esquecido de passar a tela, mas nós já falamos da oração, já falamos da reflexão edificante, então vocês viram que nós estamos indo bem, não vai até as 10 horas não. Aí nós temos um quarto benefício, que é o passe, não é? Na verdade, o passe é a primeira parte da terapia fluídica que acontece no centro espírita. A segunda parte é a água fluidificada. Mas o passe, ele tem, dizendo de forma até simplista, ele tem a função que, mal comparando, o banho tem para o nosso corpo físico. Então, todos nós tomamos banho, escovamos o dente, né? Nós temos esse hábito. Dizem que os franceses não, mas aqui no Brasil isso é hábito. Então, qual que é o papel do banho? Durante todo o dia a gente vai acumulando impurezas no nosso corpo, né? No próprio ar, né? A gente vai suando, a pele oleosa, vão grudando impurezas que tem mesmo, né? Então a gente toma o banho, primeira coisa, remove essas impurezas, e aí a gente usa o sabonete, usa o shampoo, que ele deixa a gente, assim, muitos deles hoje são bactericidas, né? Deixa a gente protegido das bactérias e deixa a gente cheiroso, né? O passe, mais uma vez, mal comparando, é como se fosse um banho na nossa alma, porque remove muita coisa que a gente vai acumulando nas trocas que a gente tem com todas as pessoas com quem a gente se relaciona, com todos os ambientes que a gente frequenta. As nossas próprias projeções de pensamento vão acumulando algumas impurezas em torno de nós, em termos espirituais. E o passe tem a capacidade de remover essas impurezas e, além disso, deixar a nossa alma cheirosa, digamos assim, porque nos transfunde, vamos dizer assim, energias boas, né? Um magnetismo salutar. Então a gente sai do centro cheiroso, vamos dizer assim, né? O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele faz um relato de que acompanhou uma reunião espiritual e as pessoas que saíam da reunião saíam com a aura brilhante, né? Porque receberam boas energias ali. Muito bem. Dissemos do passe, que é a primeira parte da fluidoterapia. Agora nós temos a água fluidificada, que a Keila já deixou ali no fundo para a gente tomar no final da reunião. A água fluidificada, nós vamos também encontrar uma referência no livro Nosso Lar, mais ou menos nessa mesma época que a gente acabou de ler. O André Luiz ainda estava no hospital, e ele faz o seguinte relato: a essa altura, diz ele, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então ele diz que era servido para ele lá, enquanto estava internado no hospital em Nosso Lar, um caldo seguido de um copo de água fresca. Mas ele diz que não era qualquer caldo nem qualquer água fresca, porque depois que ele tomava, ele parecia outra pessoa. Ou seja, havia algum tipo de medicação que era utilizada ali junto com aquele alimento. E a gente não tem razões para duvidar que, se isso acontece no nosso lar, acontece com a gente também.
Então nós recebemos fatores espirituais refazentes também através da água. Percebem como você vai se formando uma terapêutica, né? O ambiente bom, a oração, a reflexão, as trocas energéticas benignas através do passe, através da oração. Muito bem, mais um benefício. É uma coisa que a gente não enxerga, mas que seguramente está acontecendo nesse momento. A espiritualidade, ela tem todo um cuidado conosco. Quando a gente vem ao centro, geralmente, a gente tem alguma coisa a pedir, seja por nós, seja por uma pessoa próxima, não é? E ainda que a gente não diga, não verbalize isso, a gente pede em oração, a gente está com aquele pensamento, e a espiritualidade tem a capacidade, tem as técnicas para captar isso. E eles vão nos atender, nos atendem, estão nos atendendo aqui nesse momento e vão continuar nos atendendo após o término da reunião. Então nós vimos que a reunião começa antes de nós chegarmos e ela vai terminar depois, por causa de toda esse cuidado que nós recebemos da espiritualidade. É só no centro espírita que isso acontece? A espiritualidade não pode nos alcançar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho? Pode, com certeza pode. Mas é a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho um cirurgião que tem que fazer uma cirurgia, ele sabe fazer a cirurgia se ele tiver no quintal de casa e tiver os equipamentos, ele vai fazer a cirurgia. Mas isso não costuma acontecer, porque existem questões como a asepsia, o risco de contaminação, que demandam que exista um ambiente especializado. É só essa a diferença, né? O centro é esse ambiente especializado. Paulo de Tarso dizia que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O amigo já deve ter ouvido isso. Com essa nuvem de testemunhas, ele queria se referir exatamente aos espíritos. Então, nós temos testemunhas, digamos assim, de defesa, da nossa defesa, que nós acabamos de falar, mas muitas vezes nós temos testemunha de acusação, daqueles que sabem o que nós fizemos no verão passado, vamos dizer assim, que são aqueles que promovem os processos de assédio espiritual. Isso acontece a miúde, assim, na nossa vida. E o centro espírita, ele nos proporciona mais um benefício. Tem uma ferramenta que é o atendimento mediúnico. Muitas vezes nós somos vítimas. Falar a palavra vítima é até um pouco inadequado, né? Muitas vezes a vítima nós não somos exatamente vítima, mas nós estamos na posição que estamos sofrendo assédio, né? Muitas vezes, num outro momento, isso vai se inverter. Nós vamos ser os assediadores. Mas, para sair disso, muitas vezes a gente precisa de um auxílio, né? O auxílio acontece nas reuniões mediúnicas, nos atendimentos mediúnicos, que é meio que um pronto-socorro que existe no centro espírita. Com isso, companheiros, nós concluímos os benefícios que nós elegemos para falar hoje. Teria outros para falar, né? Mas aí nós já temos algum material para a gente refletir durante a semana. E nós vamos passar agora a falar das oportunidades, que são 3. Também escolhidas, são mais, mas nós temos 3. E para falar delas, vamos contar mais uma historinha. Disse que, em uma certa oportunidade, uma senhora procurou Chico Xavier. Essa história, eu até assim, às vezes eu duvido um pouquinho se ela é verdade mesmo, porque olha o que conta a história. Ela conta que uma mulher procurou Chico Xavier para reclamar do marido. Isso não acontece, não é? Isso deve ser ficção. A mulher não reclama do marido. Então, eu duvidei um pouquinho disso daí, mas vale a pena a gente conhecer a história. O duro é que quando as mulheres reclamam, geralmente elas têm razão, né? Tem motivos para reclamar. Mas essa senhora, ela foi até o Chico e falou: olha, Chico, eu preciso da sua ajuda,
porque eu preciso corrigir o meu marido, não é? E o Chico falou: pois não, minha filha, o que ele está acontecendo? Ele bebe? Ele é agressivo com você? Eu disse: não, Chico, nada disso. Ele jamais ergueria a mão contra mim, sequer a voz ele ergueu. Ele não bebe. E o Chico: mas ele tem algum tipo de vício, né, que está prejudicando a vida conjugal, a vida familiar? Não, Chico, absolutamente, vício nenhum, homem trabalhador, né? E o Chico disse: então, qual que é a grande questão que você precisa de ajuda, né? Aí ela disse: ah, Chico, ele tem um defeito terrível, ele não é espírita, né? Aí o Chico perguntou para ela o seguinte: ele não é espírita, mas ele é um bom marido? E ela disse: ótimo, é um excelente marido, dedicado, presente, carinhoso. E ele é um bom pai? Excelente, ele daria a vida pelos nossos filhos. E ele trabalha? Trabalha muito, aliás. E é um bom profissional, age com ética na sua profissão, o mais honesto que poderia ser, Chico. E ele é um bom cidadão, é cumpridor das leis, respeitador das regras sociais, respeita as outras pessoas. E a senhora disse: não pode haver homem mais correto nesse sentido do que o meu marido. Aí o Chico, nesse momento, estava se lembrando daquela lição do Evangelho que chama o homem de bem. Os amigos devem conhecer, né? E à medida que ele foi perguntando, ele meio que foi ticando mentalmente. Falei: nossa, esse homem é um santo. Ele atende todos os requisitos aqui que o Kardec colocou para que a gente seja considerado um homem de bem. Aí, olha que resposta interessante que o Chico deu para ela: minha filha, não se preocupe, né? O seu marido não precisa do espiritismo. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o que o espiritismo poderia fazer por ele, pelo relato dela, ele já tinha alcançado. Naturalmente, que assim, por uma questão de delicadeza, né, ele falou para ela: mas você continue vindo aqui, continue frequentando a casa, né? É uma forma de dizer: olha, você precisa um pouco do espiritismo ainda, né? Não sei se essa história é real. Eu acho até que não é, porque se eu perguntar para as mulheres que estão aqui: vocês conhecem algum marido, não precisa ser nem ser de vocês, mas vocês conhecem algum que seja tão bom assim, né? Difícil. Então a gente chega à conclusão que se a gente não é uma pessoa como esse homem que foi descrito pela esposa, né, o Centro Espírita ainda tem algumas coisas para contribuir conosco. Uma das coisas, que é uma grande oportunidade que tem, já foi dito aqui hoje, né, o Carlos já fez até o convite, é o estudo. Existe a célebre frase, né, a célebre recomendação do Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, nós precisamos nos instruir. E o Centro Espírita nos apresenta essa oportunidade: o estudo sistematizado, o Carlos falou, o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo de mediunidade, né? Muitas oportunidades. A gente não pode estudar em casa? Pode. Só que é muito diferente a gente pegar um livro sozinho, tirar as nossas próprias conclusões, do que a gente sentar, fazer uma rodinha, discutir, cada um fala da sua experiência, né? E essa é uma oportunidade que o centro nos oferece. Por que é tão importante o estudo? Porque o estudo é conhecimento, e quanto mais a gente conhece a respeito do mundo, mais a gente conhece a gente mesmo. Aí a gente lembra do Santo Agostinho: qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar, né? Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. E temos no centro também uma escola. Uma segunda oportunidade que o centro nos oferece. Opa, voltei.
Tem uma frase do Chico que ela poderia ser escrita assim no bronze, né? Ele diz o seguinte, ó: nosso querido Emmanuel nos habituou a 2 métodos de libertação gradativa. O primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus. O segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós. Então, a segunda oportunidade que o centro nos oferece é o trabalho no bem. Grande oportunidade. Tudo isso que nós falamos que o centro oferece, todas essas ferramentas, precisa de mãos que as operem, precisam de braços que carreguem o piano, vamos dizer assim, né? Então, o Centro Espírita, ele tem todas as frentes de trabalho, desde a gente vir abrir o centro, fazer a limpeza do ambiente, preparar a água fluidificada, até aqueles que aplicam o passe, os médiums que trabalham na reunião mediúnica, os dialogadores, né? Na assistência social existe um campo infinito de trabalho, e tudo isso o Centro Espírita nos disponibiliza. Ou seja, nós somos muito bem-vindos no centro. O centro precisa do nosso trabalho, mas o trabalho que nós ofertamos no centro, ele faz mais bem para a gente mesmo do que para o próprio centro. Mas é assim que Deus vai usando, né, os mecanismos que existem no mundo para, ao realizar uma boa ação para o coletivo, realiza uma ação ainda melhor para nós individualmente. Então fica aí o convite. Diretoria nova, né, Carlos? Com certeza com muita vontade de trabalhar. Eu já estou tomando a liberdade aqui de convidar todo mundo para participar desse movimento aí, tudo bem? Muito bom. E finalmente, a última oportunidade que o centro nos oferece. Jesus disse uma vez, para definir os seus discípulos, que eles seriam conhecidos por muitos se amarem, né? Ele não disse que assim, os meus discípulos serão conhecidos porque me amam muito. Nem disse, os meus discípulos serão conhecidos porque eles observam tudo que eu falei. Mas ele disse, você vai reconhecer um discípulo meu porque você vai ver como que ele se relaciona com os outros, porque eles muito se amam. Trazendo isso para a nossa realidade, no Centro Espírita, como em outras associações, mas vamos lembrar que nós estamos falando da nossa aldeia, né? Aqui na nossa aldeia, que é o Centro Espírita, nós temos a oportunidade de exercitar esse amor. Amor é uma palavra muito forte, parece que está um pouco distante da gente, talvez. Mas um grande poeta disse que amar se aprende amando. Ninguém nasceu sabendo. Então nós precisamos de ambientes que nos propiciem a possibilidade de exercitar. Pode ser que a gente comece apenas aprendendo a nos tolerar uns aos outros, mas isso já é uma grande coisa, porque se a gente vive só para a gente não desenvolve a capacidade social, capacidade de enxergar que o outro pode ser diferente, mas ele tem direito de ser diferente. Por aí vai começando a construção do amor. E nós temos também uma grande necessidade de pertencimento, né? Nenhum de nós, isso é típico do ser humano, foi feito para viver como uma ilha, para viver isolado. Quando a gente pertence a algum grupo, a gente fortalece o grupo, mas em troca o grupo nos fortalece, pelo senso de pertencer a algo maior que nós mesmos. Então, essa última oportunidade é a oportunidade da convivência fraterna, que inclusive nós estamos exercitando aqui hoje. Olha que legal. E com ela, nós concluímos a nossa reflexão de hoje. Deixo aqui o meu muito obrigado pela paciência de vocês e o desejo de que a semana que se inicia nos traga muitas oportunidades de usufruir daquilo que nós refletimos aqui e que, ao mesmo tempo, a gente faça isso com muita paz, a paz de Jesus. Jesus nos abençoe. O Dorvanil vai fazer a oração para nós. Muito bom.
Mais uma vez, boa noite. Estamos findando a nossa reunião, momento de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, momento este em que unimos nossos pensamentos, nossas vibrações, emitindo-as em favor de nós mesmos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que, por alguma circunstância, passam por dificuldades de saúde física, material e espiritual, que nesse instante possamos nós abrir os nossos corações, enviando a todos os nossos irmãos as melhores vibrações de paz, de harmonia, de saúde, para que nesse instante possam sentir-se um tanto aliviados de seus problemas. Durante a palestra, o nosso companheiro falou de banho. E nesse instante, lembramos que alguém falou também certa vez de banho e dizia que era necessário realmente, se queria tomar banho, entrar no banheiro, mas é necessário abrir as torneiras do chuveiro para poder tomar o banho. Nesse instante em que estamos pedindo que possamos sermos portadores das melhores vibrações em favor dos nossos irmãos em necessidade maiores do que as nossas, que também abramos o chuveiro do nosso coração para que o líquido da paz alcance a todos esses nossos irmãos que nesse instante, a nós que aqui estamos ouvindo ao vivo a minha voz, àqueles que estão me ouvindo através da televisão, e que também aqueles que sabemos que espiritualmente estão também acompanhando a nossa reunião, que sejam todos num agregado só, recebendo a água viva das melhores vibrações, que possamos nesse instante estar dispensando de nós em favor do todo. E para isso, vamos encerrar a nossa reunião com a nossa costumeira oração, da qual ela traz as essências que deveremos colocar no nosso banho para que possamos sairmos daqui fortalecidos e, para não dizer, limpos das impurezas de pensamentos e sentimentos negativos que porventura tenham tisnado a nossa aura espiritual. Oremos dizendo:
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos dás, por tudo quanto pudemos receber nesta noite. E que assim seja. Encerramos a nossa reunião da noite. Obrigado a todos.